Olá, pessoal! Essa é uma aula de Química 4, da terceira série do ensino médio. E a gente vai falar sobre número de oxidação, que é dado pela sigla NOx. Bom, o número de oxidação é a carga de um átomo em uma ligação química. Essa carga ela pode ser positiva ou negativa. A primeira regra que a gente vai ter para identificar o número de oxidação é determinar quais são os elementos químicos, ou identificar quais são os elementos químicos que possuem NOx fixos. Então, a gente vai ter alguns elementos químicos que vão apresentar um NOx que não vai ter muita variação, como, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, a prata, o zinco, o alumínio, o flúor e os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, que pertencem à família 1A e à família 2A. O hidrogênio ele vai ter NOx igual a mais 1, mas existe uma exceção, porque quando o hidrogênio estiver formando um hidreto, ou seja, quando eu tiver o hidrogênio fazendo ligação química com o metal, a gente vai ter, no caso aqui, o hidreto, o NOx do hidrogênio não vai ser mais 1, vai ser menos 1. O oxigênio, ele vai ter NOx menos 2, mas também, assim como o hidrogênio, ele vai ter uma pequena exceção. Então, quando o oxigênio estiver fazendo a ligação química com um elemento químico que esteja ali formando um peróxido, o número de oxidação deixa de ser menos 2 e passa a ser menos 1. Existe um caso específico, e o mais comum de se encontrar em prova, que é o H2O2, onde a gente vai ter aqui a formação da água oxigenada. Então, aqui a gente vai ter um peróxido. E é o caso mais comum de cair em provas ou vestibulares ou questões relacionadas ao número de oxidação, quando o oxigênio ele forma um peróxido. A prata vai ter NOx igual a mais 1, o zinco mais 2, o alumínio mais 3, o flúor menos 1, os metais alcalinos, ou seja, os elementos que estão na família 1A da tabela periódica, o NOx vai ser mais 1, os metais alcalinos terrosos da família 2A da tabela periódica vai ter NOx igual a mais 2. Depois que você identificou quais são os elementos químicos que possuem NOx fixos, você vai fazer uma continha para descobrir qual vai ser o NOx daqueles elementos que não possuem o NOx fixo. E a somatória desses NOx vai ter que dar 0, ou seja, você vai fazer uma equação de primeiro grau para poder descobrir qual é o NOx daquele elemento químico que não possui NOx fixos, e a somatória desses NOx tem que dar 0. Se eu tiver um composto que é iônico, ou seja, aquele que tem carga positiva ou negativa, que forma, na verdade, um cátion ou um ânion, a gente vai ter o número de oxidação desses elementos igual à carga que esses elementos ou essa molécula possui. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente poder ver na prática como é que funciona. Bom, como que a gente vai fazer para calcular o NOx daqueles elementos que não possuem NOx fixo? Então, a gente vai fazer uma equação de primeiro grau. Vou usar aqui como exemplo o sódio, o NaCl, o cloreto de sódio, na verdade. O sódio é um elemento químico que está na família 1A, ele é um metal alcalino. Logo, o número de oxidação dele é igual a mais 1. O cloro é um elemento químico que está na família do 7A, dos halogênios. Eu não sei qual é o número de oxidação dele. Então, aqui eu tenho o NOx do sódio, que é igual a mais 1 vezes a quantidade de sódio que eu tenho, que vai ser 1, vai ser mais 1 vezes 1. Logo, a gente vai ter o NOx aqui igual a mais 1. O cloro eu não sei, então é X. A somatória disso tem que dar 0. Então, quanto que é X, sendo que eu tenho que somar com 1 e dar 0? X é igual a menos 1. Menos 1 com mais 1 é igual a 0. Então, o NOx do cloro é igual a 0. As substâncias são consideradas como simples, no caso do hidrogênio, O2, Cl2, O3, tudo isso são substâncias simples. Então, substância simples vai ter o número de oxidação sempre igual a 0. Então, aqui no gás hidrogênio, o NOx vai ser igual a 0. Na molécula de água, a gente vai ter o NOx fixo do hidrogênio, que é igual
a mais 1. O NOx fixo do oxigênio, que é igual a menos 2. E aí, a gente vai descobrir quanto que tem que dar cada NOx aqui, desses átomos. E lembrando que fórmulas moleculares, ou seja, moléculas moleculares, a somatória do NOx tem que dar 0. Então, aqui, mais 1 vezes 2, mais 1, que é o NOx, vezes 2, que é a quantidade de hidrogênio, vai ser mais 2. Menos 2 vezes 1, que é um oxigênio, é igual a menos 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. E aqui está finalizado. Ácido sulfúrico, mais 1 do hidrogênio. Enxofre não tem NOx fixo, então ele é X. E o oxigênio, o NOx é menos 2. Então, o enxofre é o que eu quero descobrir. Mais 1 vezes 2 é igual a mais 2. Menos 2 vezes 4 é igual a menos 8. A somatória tem que dar 0, porque isso aqui é uma fórmula, uma estrutura, ou, no caso, uma molécula covalente, é uma fórmula molecular. Então, aqui, eu tenho que descobrir qual é o NOx do enxofre, lembrando que tem que dar 0. Então, qual é o número que somado a 2 e subtraído 8 dá 0? É o mais 6. Mais 6 mais 2 mais 8 menos 8 é igual a 0. No nosso penúltimo exemplo, a gente tem aqui, ó, SO4. O NOx do enxofre, eu não sei, é igual a X. Eu vou descobrir. O NOx do oxigênio é fixo, igual a menos 2. A somatória do NOx aqui tem que dar o valor da carga, porque eu tenho um composto iônico. Nesse caso, o NOx não é 0, o NOx vai ser menos 2. A somatória de NOx tem que dar menos 2. Menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes 4 é igual a menos 8. Qual é o valor que subtraído a 8 vai dar menos 6? Mais 6. Mais 6 menos 8, menos 2. Então, o NOx do enxofre aqui vai ser mais 6. No nosso último exemplo, eu tenho NH4, onde o NOx do nitrogênio eu não sei, é X. O NOx do hidrogênio eu sei, é fixo, é igual a mais 1. Mais 1 vezes 4 é igual a 4. Lembrando que aqui eu tenho um composto iônico, então a somatória do NOx aqui tem que dar mais 1. Qual é o número que somado a 3, a 4, vai dar mais 1? Menos 3. Menos 3 mais 4 é igual a mais 1. Então, o NOx do nitrogênio nessa molécula é igual a menos 3. Bom, a aula de hoje é isso. Eu preciso muito que vocês treinem isso em casa. E eu vou deixar uma lista de exercício aqui, anexada na descrição do vídeo, para que a gente possa aprender e levar esse conhecimento para a nossa próxima aula, que vai falar sobre reação de oxirredução.